Oiê, estamos aqui no nosso terceiro vídeo. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda. Não sei se você me conhece, eu sou a terapeuta Carol Miyazaki, sou humanoterapeuta, psicanalista espiritualista e facilitadora da terapia sistêmica Círculo da Vida e também facilitadora da técnica Humanosense, Código Humanosense. Eu tô aqui hoje para falar sobre fome. O quanto que a gente tem fome e a gente nem sabe que a gente tem fome. A gente tem uma vontade, uma fome, um vazio, uma necessidade que às vezes a gente nem sabe qual é. Às vezes a gente acha que essa necessidade vem de algo que a gente precisa suprir fora, e a gente faz isso mesmo sem perceber, mesmo sem ter consciência, e a gente vai nessa busca de se suprir, de se alimentar por algo de fora. E aí a gente vai porque a gente tem uma fome de algo e a gente acha que é fome de comprar as coisas e a gente vai lá e compra um monte de coisa. Aí a gente vai e tem fome de sair, então a gente só sai, 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 sai e a gente ainda sente uma fome. É muito gostoso comprar, por exemplo, porque eu já fui essa pessoa que comprou, 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 saiu, 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 gastou, gastou, gastou dinheiro. E eu percebia que eu ainda sentia uma fome. Era algo muito sutil, sabe? Geralmente é algo sutil, a gente às vezes não percebe, a gente não dá voz para isso. No fundo, inconscientemente a gente tem medo, receio de dar voz para essa fome. Porque a gente não sabe qual é essa fome. Que fome é essa? Que fome é essa que não passa com as coisas que eu compro, com as saídas que eu dou, com as fotos que eu posto no Instagram, no Face, nos stories que eu faço? Que fome é essa? Que fome é essa que a gente tem? E aí eu quero compartilhar um vídeo com você. Mas antes de compartilhar esse vídeo, eu queria falar um pouquinho que eu percebo assim que todo mundo no mundo tem fome. E a gente, quando vai morar fora, quando vem morar aqui no Japão, a gente vem com muita fome. A gente vem em busca de ser saciado pelo dinheiro, pela segurança que o país proporciona, por uma vida melhor, em educação, em perceber que os nossos impostos são bem aplicados, em ter uma ordem que talvez a gente não veja no Brasil. Então, a gente vem com uma fome de tudo isso. E a gente vem com uma fome além disso que a gente percebe, além do que a gente percebe que a gente vai ter. A gente fica olhando para o ter. É natural a gente olhar para o ter, mas não é natural a gente não olhar para o ser. Não é natural a gente ir além, não ir além da busca do ter e ficar só ali no ter. Porque se a gente fica ali só no ter, a gente fica num lugar onde eu sinto prazer, mas não é um prazer que mata a minha fome. A fome que eu sinto e às vezes nego. A fome que eu ainda sinto mesmo tendo tudo. Porque para pensar, se o ter fosse realmente a solução de tudo, todas as pessoas que têm não teriam fome. Todas as pessoas que têm seriam. E essa soma, essa equação do ter na frente do ser, ela nunca fecha, porque é o ser que precisa vir antes do ter. E quando a gente, na verdade, a gente está buscando ter, na verdade, sem saber, de forma inconsciente, a gente está desesperado, cheio de fome do ser. E aí eu queria compartilhar uma coisinha com vocês. Vamos lá.
Vamos dar alguma coisa para comerem. Estamos sem comida. Podem me trazer alguma coisa? Com certeza tem alguma comida com alguém, mesmo que seja só um pouco. São 5 pães e 2 peixes. O que é isso para tantos? Sei que não é suficiente. Ah, é suficiente para mim. Eu posso fazer muito com isso. Obrigado. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que faz sair o pão da terra. Alimente-os. Eu mantive vocês aqui todo esse tempo dando alimento espiritual. Mas vocês, obviamente, precisam de comida de verdade agora. Então vamos comer! Vamos dar. Vamos lá. Percebe que, no fundo, por mais que a gente tenha fome do ter, e ela é necessária, porque a gente está na Terra, então a gente precisa ter, mas a fome maior, ela é uma fome espiritual. A fome maior que a gente tem é fome do ser. Essa fome, que quando é alimentada, ela enche e ela transborda, porque a gente começa a servir. Mas a fome do ter, quando ele está na frente, a gente pode comê-la, pode se saciar dela, se deliciar, se empanturrar, mas logo a gente tem fome de novo. E eu não estou falando aqui de religião. Eu não estou falando de você seguir uma religião. Não é sobre isso esse vídeo. Eu estou falando de fome espiritual, da fome do nosso espírito, de se aprofundar nas águas profundas que é o nosso ser, de sair da superfície só do ter e conhecer o oceano e tomar posse dele. Porque quando a gente mergulha nas nossas águas profundas, quando a gente vai para o ser, a gente consegue trazer ele para a terra, a gente consegue servir. Tem uma passagem da Bíblia onde, e aparece no The Chosen, quando Jesus ele para num poço e a samaritana vem e ele pede água para ela. E ele fala algo assim: se você beber da minha água, você nunca mais terá sede. Mas se você beber desse poço, você vai voltar a ter sede. Para mim, ali, Jesus está falando exatamente disso. O Cristo, o cristalino, estava falando que quando a gente busca o cristalino dentro da gente, o ser, a gente não tem fome mais. Quando a gente encontra, toma posse e a gente vai desbravando esse lugar de se encontrar, de se amar, de se acolher, de se respeitar, ali a gente não tem fome. A nossa fome é de servir. A fome é de trazer isso para as outras pessoas. A fome, na verdade, é de ofertar esses cestos que é enchido e transbordado. Sim, a gente tem fome de fora. E sim, a gente vai em busca do ter, mas na verdade você está buscando ser. Então é muito comum as pessoas ter e sentir aquele vazio. E sentir ainda que parece que tem algo faltando. E sentir que tem alguma coisa fora do lugar ou não tem uma coisa aqui, um espaço vazio que falta alguma coisa. E sentir uma carência. Eu acredito que a fonte criadora, a espiritualidade é tão inteligente que a gente pode ter tudo na Terra.
mas ela não é garantia para o ser, para matar a fome do ser, porque tudo tem lugar, função e potência. E uma coisa não ocupa o lugar da outra. Ter tudo não ocupa. E ter não é só a solução dos nossos problemas. Na verdade, a solução está no ser que se materializa no ter. É no ser que começa o percurso para ter e se sentir saciado. Qual é a sua fome? Do que é sua fome? O que você não está fazendo para olhar para o seu ser? Ou o que você já está fazendo, mas não está sendo mais o adequado porque você precisa ir para um outro caminho? Ou você abandonou esse caminho que precisa ser retomado? Eu lembro quando eu gastava o meu dinheiro e eu trabalhava e eu comprava um monte de coisa na forma de tentar cuidar de mim. E é isso que a gente faz, sabe? A gente está tentando cuidar da gente da forma como a gente consegue, mas tem outra via. Porque essa via de gastar, de comprar, de sair, de, sei lá, de assistir vídeo pornográfico sempre para tentar satisfazer alguma coisa, tá pedindo pra gente olhar para o ser. Eu vejo que a gente que vem para o exterior, nós brasileiros que estamos aqui no Japão, a gente vem com uma fome muito grande. E a gente trabalha, 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 trabalha na fábrica para ter o dinheiro para ser, para ter o dinheiro para sentir segurança, para ter o dinheiro para poder comprar para sentir que é importante ou alguma coisa. E eu não tô falando aqui num lugar para condenar você. É porque a gente tá buscando, na verdade, matar a nossa fome da forma como a gente sabe, da forma como eu sabia também. E eu tô aqui gravando esse vídeo para você, dizendo que a fome que a gente tem é de outra coisa. O que a gente busca é o nosso ser. O que será que você veio fazer? Por que será de todos os países você veio para o Japão? Ah, mas é porque eu tenho descendência. Ok, por que de todas as nacionalidades do mundo você foi nascer na família que tinha essa descendência japonesa? E um país que coloca o trabalho na frente da família. Por que que você veio para esse país? O que será que te puxa? E o que será que você precisa amar, acolher e respeitar, transmutar, ganhar clareza, ganhar consciência de que você coloca o ter na frente do ser? Aí não paga uma terapia, porque prefere ter o dinheiro. Aí o que que a gente faz? A gente coloca que o dinheiro é mais importante do que o ser. Aí eu não faço aquilo porque, ah, eu vou gastar o meu dinheiro. E aí a gente tá falando que, pra gente, quando eu falo no caso de fazer uma terapia, a gente tá falando pra gente que poupar o dinheiro é melhor do que cuidar da gente, porque a gente nem viu ainda a importância do ser, porque a gente ainda tá tanto no ter, né? Aí eu preciso ter pra me sentir bem, pra sentir mostrar onde eu tô, pra não lidar com a falta que eu tenho de mim mesma, de valor, de amor. Porque as coisas que a gente acha que a gente deixa no Japão, no Brasil, quer dizer, a gente trouxe para cá. Quando a gente faz a nossa mala e traz as nossas coisas para o Japão, a gente separa o que que vai trazer, o que não vai. A gente também traz uma mala espiritual. E eu não estou falando de karma, com questão de castigo, não. Eu estou falando de coisas para a gente olhar, para a gente desenvolver. E que sim, novamente a gente vai primeiro na busca do ter, mas a gente está procurando inconscientemente, desesperadamente, porque a gente tem fome do ser, do que sacia, do que alimenta, do que transforma, do que une, do que sustenta. Então, olha quantas coisas que talvez você está colocando o ter na frente do ser. Você precisa ter tal roupa, porque se você não tiver, meu Deus, olha o vazio que sente. Eu preciso ter várias, sei lá, perfumes. Porque aí se eu sinto que eu não tenho aquele perfume, aquilo novo que saiu, aquilo, eu sinto o vazio. E aí eu não lido com o vazio. A gente tem uma grande dificuldade de lidar com o vazio, não é?
Porque sempre a gente vai para um lugar de carência. E a gente tenta fugir da carência, mas a carência tá lá, querendo ser suprida pelo alimento certo. E eu não tô falando que a gente não possa ter um monte de perfume, que a gente não possa ter uma vida abundante, que a gente não possa ter uma vida próspera, material. Não é sobre isso. Eu tô falando de qual é a fome. E a fome sempre tá no ser. Matar a fome, de verdade, sempre tá no ser. Ah, Carol, mas o físico não é importante? É, mas tudo tem o seu lugar, função e potência. O ter, ele é muito importante, mas ele nunca vai substituir o ser. Porque senão todo mundo que teria, seria. Mas tem um monte de gente que é só rico de dinheiro. Você já deve ter ouvido falar isso, não é? Na internet. Nossa, é só rico de dinheiro. Ou a gente fala, muito, é muito comum hoje a gente falar, nossa, essa pessoa é rica. E eu não tô falando de dinheiro. Porque as maiores riquezas não são no ter, elas são do ser. E aí, olha pra tua vida aqui no Japão. Será que tá só no ter? Eu tenho que ter mais, eu tenho que poupar mais, porque eu tenho que ficar aqui, ó, com o dinheiro pra me sentir que eu sou. Aí eu não invisto em nada para engrandecer o meu espírito. Eu só tô no ter. Ter mais um imóvel, ter mais uma roupa, ter mais um perfume, ter mais uma saída, ter mais não sei o que lá. Ter um outro carro, ter não sei o que lá. Eu só tô no ter. E eu não tô falando que o ter não seja importante. É muito gostoso a gente ter as coisas. Não é à toa que a gente tá aqui. Mas a gente não pode inverter os papéis. E sim, a gente vai. Mas aí o vazio, a carência continua. O chamado ainda continua, o pedido ainda continua. Eu não estou falando que a gente precisa se abster, porque existe isso no nosso inconsciente coletivo, existe isso de que a gente, para entrar num mundo aí de ganho de consciência, a gente precisa se abster das coisas da matéria. Não, isso é mentira. A gente está na matéria. É gostoso ter um brinco bonito, uma blusa bonita, uma casa bonita. É muito bom ter. E tá tudo bem você querer ter. O problema não é você querer ter. O problema não é você ter bastante perfume. O problema é você depender de ter para ser. De tentar suprir a sua fome com algo que não vai ser suprido com a fome terrena. E eu não tô falando de religião, eu tô falando de olhar para o espírito que a gente é olhar para dentro, é olhar para as nossas faltas. Porque às vezes a gente tá comprando um monte de coisa. E na verdade a falta é de olhar para dentro. A falta de se conhecer, a falta de amar um pedacinho, porque a gente ainda tem raiva da mãe, raiva do pai, ou pena da mãe, pena do pai, porque a gente ainda tá preso naquela criança que foi ferida ou que queria que fosse diferente. Aí a gente tá lá ainda e tá num corpo de adulto, a vida vai passando, a gente está adulto, mas a gente não é adulto. A gente ainda tá ferido, a gente ainda tá na criança ferida. E aí a gente está tentando se preencher o tempo todo de algo que não vai ser preenchido se não olhar para essas dores, se não curar essas dores, se não ressignificar essas dores, se não olhar de verdade para o pai, para a mãe, além da função de pai e mãe, porque são pessoas. Se não trabalhar isso internamente, profundamente de verdade, vai continuar com fome. Vai continuar tendo aqui, ó, daí vai na relação. Aí muitos casamentos não dão certo aqui no Japão. Por quê? Porque as nossas relações estão doentes. E é porque tá junto, é porque tá maravilhoso? Não, porque tem gente que fica junto por dependência. Também tá doente. E eu não tô falando, eu não tô fazendo esse vídeo pra te condenar, mas pra dizer pra você que fome é essa? Olha pro seu espírito, olha pra você. Pode continuar tendo, mas olha pra você. E quando você olhar pra você, quando você for para um setting terapêutico, fazer terapia, e eu falo por mim mesma, porque eu passo por terapia até hoje, você vai ver, nossa, quantas faltas a gente tem e a gente coloca o ter na frente do ser. Quanta fome a gente tem
e a gente ainda está tentando suprir com algo fora, sendo que o que supre é dentro. E aí a gente tem. E aí o ter ocupa o lugar dele, de lugar, função e potência. Aí a gente não tenta colocar o ter no lugar do ser, porque é isso que a gente faz muito. Eu tenho que ter para sentir alguma coisa. Eu tenho que ir em tal lugar para ser. Eu tenho que ter tal vestido, tal sapato, tanto de batom. Ou eu tenho que ter esse escapamento do carro, ou esse não sei o que lá, para me sentir. E aí a gente precisa se sentir primeiro e ser para depois ter. Porque tudo tem o seu lugar de função e potência. Tudo. E enquanto a gente tenta tirar as coisas, inverter os seus lugares, a gente nunca vai sentir a potência do ser. A gente vai continuar com fome. E infelizmente muitas pessoas vão morrer com essa fome. De se olhar, de trazer o seu ser para a terra e poder servir. É isso que eu queria falar hoje com você. Percebe o que que pegou? Se você ficou até com raiva do que eu falei. Você falou, ai, não vou escutar essa menina, não. Não vou escutar ela, não. Você ficou com raiva, com ódio, ficou irado aí. Pegou em algum ponto. Porque eu tô falando isso por uma pessoa que viveu isso. Que chegou no Japão e tinha tantas dores, sabe? Mas achava que tava bem. Achava que e chamava de personalidade. Que é isso que a gente faz. Ah, eu sou assim. A gente acha que a gente é assim, e isso é ok, mas é só trauma e dor falando. E aí, quando eu comecei a comprar e eu sempre ficava mal, doente, gripada, eu não sabia o porquê. Eu tinha tudo, vivia num país de primeiro mundo, vivo num país de primeiro mundo, ainda tô aqui no Japão e aí eu olhava assim, eu falava, nossa, mas falta alguma coisa. É, faltava a Carol mesmo. Eu tava com saudade de mim, tava com falta de mim. E aí eu comprava e eu saía, eu gastava todo o meu dinheiro, porque eu tava com falta de mim mesma. E às vezes a gente nem gasta dinheiro, mas a gente vai pra relação. Ali fica com o outro aí, fica ali por dependência, e às vezes a gente acha que tá tudo lindo. Mas no fundo, lá no fundo, bem velado, a gente nem sabe. É dependência. Tem uma criança ainda carente que tá esperando a mãe pegar no colo. Tem um pedido aí que não foi olhado pela gente, que não foi amado pela gente, que não foi estruturado pela gente. E aí a gente só tá num corpo de adulto se comportando como criança e a gente nem sabe. E aí eu gastava, gastava, mas eu sentia que ainda faltava alguma coisa. Eu comprava e era o jeito que eu conseguia, é o jeito que às vezes você tá conseguindo aí tentar buscar o seu ser. Mas ainda a gente sente a falta porque a gente tá buscando e tentando num lugar errado, tentando num lugar que não vai preencher, de fato. É isso que eu quero dizer com lugar errado. E aí, quando eu entrei em depressão, que é algo muito comum aqui, depressão, síndrome do pânico, ataque de ansiedade, são tão comuns aqui nesse lugar que a gente coloca tanto ter na frente, trabalho, 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 tem, e a gente tem acesso ao ter aqui, não é? É tão fácil a gente trabalhar e ir lá ter alguma coisa, mas a gente olha para essa sociedade e a gente percebe o quanto que a gente está desesperado do ser. Eu acredito que essa é a missão da gente estar aqui também, sabe? Para a gente olhar para o ser, e eu não estou falando de religião, eu estou falando de olhar para dentro, de olhar para quem se é profundamente. Então, que tal você começar a sua busca por você? Que tal você investir dinheiro, que é o seu valor manifesto na Terra, em você? Ou você acha que é caro? Ou você acha que não vale a pena? Ou você acha que, ai, não, pra quê? É só pra quem é doido, só pra quem é doente. Eu não tô, eu tô tão bem. Mas mal sabe que tá colocando o ter na frente do ser. Mas sente de alguma forma, a gente sempre sente. Mesmo que é uma coisa suave, assim, ó, que passa assim, daqui a pouco a gente nem vê mais.
Que às vezes a gente colocou tanta coisa em cima que a gente nem dá bola mais. Que a gente nunca aprendeu a se escutar de verdade. Porque a gente sempre colocou o ter na frente. Vamos pra busca, vamos ir, vamos ir, vamos ir. Vamos conquistar fora. E aí a conquista dentro tá em falta. É isso que eu queria falar hoje com você.